Welcome everybody from Estonia. Bem-vindos do Estônia, where we've slipped back into winter. We've got snow and freezing weather again here now. Então a gente voltou para o tempo do inverno com temperaturas bem baixas e neve. Yeah. Okay, so the subject of the talk this week is Xuanzang and the Yogacara school. Então, o tema da apresentação esta semana é Xuanzang e a escola Yogacara. So Xuang Zang was a Chinese monk who lived in the 7th century from 603 to 664. O Xuanzang era monge chinês que viveu no século 7, entre os anos 603 e 664. But he was much more than just a monk. Mas ele era muito mais do que monge. So he was a pilgrim, an adventurer, a scholar, a prodigious translator of Buddhist texts, and a teacher. Ele era peregrino, aventureiro, estudioso, é excelente tradutor dos textos budistas e também professor. But Xuanzang is most famous for his long and dangerous pilgrimage across China to India and back again, a pilgrimage which took him 16 years. Então, Xuanzang é mais famoso por sua extensa e perigosa peregrinação que foi através da China até a Índia. E ele voltou, né? Que levou 16 anos. He recorded this pilgrimage in great detail in a document called the Great Tang Chronicles of the Western World, which is regarded as one of the classics of Chinese literature. Então, ele registrou sua peregrinação com muitos detalhes no livro que não foi traduzido em português, né? Os crônicos grandes da época da Tang, do mundo ocidental. Yeah. And in India, Xuanzang's account is one of the major sources of information on medieval Indian history. E na Índia, o relato de Xuanzang é uma das maiores fontes de informação na história da Índia medieval. And Xuanzang is also one of the key sources pointing to evidence of decline in Buddhism in northwestern India as early as the 7th century. Também Xuanzang é uma fonte muito importante que aponta para a evidência do declínio do budismo no noroeste da Índia, né, já no século 7. And just as an aside, Xuanzang's account later was published as a Chinese novel called Journey to the West. Então, só uma outra parte da história mais tarde, né, a história dele da jornada para a Índia, né, foi publicado como livro Jornada para o Oeste. And it's interesting that just last year, a new English translation of this story was published, entitled Monkey King, Journey to the West. E é curioso que no ano passado, né, uma nova tradução em inglês foi publicada, chamado O Rei Macaco, né, Jornada para o Oeste. Yeah. Actually, I think you will find in the Far East comic book versions of Monkey King. Então, na verdade, provavelmente no Oriente
você vai achar versões com ilustrações em quadrinhos dessa história do Rei Macaco. Yeah, graphic novels rather than comic books, I guess. Yeah. Esses, ao invés de gibi, é um tipo de romance em história de quadrinhos. Yeah. So Xuanzang's pilgrimage involved travel on horseback, on camelback, on elephant back, on foot, from the ancient Chinese capital of Chang'an all the way to southern India, a distance of roughly 5,000 miles. I suppose that's 8,000 kilometers, and back again by a different route. A peregrinação do Xuanzang envolveu viagens a cavalo, a camelo, em elefante e a pé desde a antiga capital chinesa, Chang'an, até o sul da Índia, uma distância de cerca de 5.000 milhas ou 8.000 quilômetros, e depois o caminho de volta para uma rota diferente. And along the way, he crossed some of the world's harshest deserts and the world's tallest mountains in the Himalayas. E pelo caminho ele cruzou os mais duros desertos que existem no planeta e as montanhas mais altas do mundo na Himalaia. So the purpose of his pilgrimage was to search out the original classics of Indian Buddhist teaching that he thought would enable Chinese Buddhism to be put on a firmer and more authentic foundation. O propósito desta peregrinação foi procurar os clássicos originais dos ensinamentos budistas, que, a sua ver, iriam permitir que o budismo chinês se firmasse de maneira mais autêntica. And he undertook this pilgrimage in defiance of the emperor, although he was greeted as a hero when he returned 16 years later. Ele fez essa peregrinação desafiando ao imperador, mas foi recebido como um herói quando retornou 16 anos depois. So the early biographies of Xuanzang described him as a dedicated student of Buddhist texts who was also charismatic and very, very courageous. As primeiras biografias do Xuanzang o descreveram como estudante dos textos budistas, dedicado, carismático e muito corajoso. So here's one mythical story told about him. Aqui vou contar uma história mais mítica sobre ele. The story goes that once he was traveling in India on the river Ganges. Uma vez, ele estava viajando pela Índia através do Ganges. He and his party were ambushed by river pirates who decided to make a human sacrifice of their exotic-looking capture. They'd never seen a Chinese person before. Então, ele e os seus companheiros caíram em uma emboscada, né, de piratas que decidiram fazer sacrifício humano com estes homens exóticos que haviam capturado. The story tells us that Xuang Zang asked for a few minutes to prepare himself for death. E a história conta que o Xuanzang pediu alguns minutos para se preparar para a morte. And in those few minutes, he meditated and prayed to the Buddha Maitreya. E naqueles minutos, ele meditou e rezou para o Buda Maitreya. And as he meditated, a great wind stirred and the river became turbulent, causing the pirates to become very frightened. Enquanto ele meditava, vento forte soprou e o rio se tornou turbulento,
assustando os piratas e deixando eles inseguros. And when they interrupted Xuanzang's meditation, he looked up calmly and asked, "Has the moment of my death arrived?" E quando eles interromperam a meditação do Xuanzang, ele olhou para cima calmamente e perguntou: chegou o momento da minha morte? So the river pirates asked for his forgiveness and became disciples of the monk Xuanzang. Então os piratas pediram seu perdão e se tornaram seus discípulos. Yeah. So that's one of the mythical stories that's told about Xuanzang. E essa é uma das histórias míticas contadas sobre Xuanzang. Yeah. But what prompted Xuanzang's determination to visit India was his doubts about the true meaning of Buddhist texts. O que levou Xuanzang a visitar a Índia foram suas dúvidas sobre o verdadeiro significado dos textos budistas. It's not absolutely clear what did trouble him, but we do know that there were serious problems at that time with the state of Chinese Buddhism. Nunca ficou claro qual exatamente era sua preocupação, mas nós sabemos que haviam sérios problemas com o estado de budismo na China. Yeah. So at that time, Chinese Buddhism was fractured and very unstable. Então, naquele tempo, o budismo chinês estava fraturado e instável. So very few Chinese knew the original languages of Buddhism, and there were great difficulties with translation. E muitos poucos chineses conheciam as línguas originais do budismo e havia grandes dificuldades com a tradução. And because he was one of the very few who had studied Sanskrit and Pali, Xuanzang felt that if he could get to Nalanda in India, the site of perhaps the greatest Buddhist monastery and university, he could find answers and resolve his doubts. Então, por ser dos únicos que havia estudado sânscrito e Pali, o Xuanzang sentiu que ele poderia ir a Nalanda, na Índia, a morada de mosteiro e faculdade budista, que talvez seja o melhor do mundo naquela época, e encontrar respostas para suas dúvidas ali. Yeah. So eventually he did succeed with his wish, and he studied for 5 years at Nalanda under a legendary teacher called Silabhadra. Então ele realizou o seu sonho e estudou por 5 anos em Nalanda sob professor lendário chamado Silabhadra. Yeah. So when eventually, after 16 years, Xuanzang returned to China, it is claimed he carried with him 657 separate Buddhist works and texts. Quando eventualmente Xuanzang voltou à China, disse que ele levou consigo 657 trabalhos budistas differentes. Yeah. Actually, I'm going to add something in Manjupriya. If you visit India, you will come across statues of Xuanzang with a great big basket on his back full of books. Então, só para acrescentar, se for para a Índia, você vai encontrar estátuas de Xuanzang carregando uma grande cesta nas costas e cheia de textos budistas. Yeah. So he had this monumental mountain of texts, and when he returned, he immediately set to work with a team of translators to put these texts into Chinese. Então, ele conseguiu uma coleção enorme de textos e ele levou esses textos de volta para a China, que abriu a chance dele entrar no projeto de tradução. So he spent
the next 17 years working on these translations, completing 73 of the translations by himself. Então, Xuanzang passou os próximos 17 anos, né, trabalhando em cima desses textos, e ele até traduziu 73 sozinho. So in the process, basically he established much of the foundation of Chinese Buddhist terminology, even of Chinese Buddhism full stop. Então, nesse processo, ele estabeleceu muito da terminologia que se tornou a base do budismo chinês. So tremendous achievements for one man, tremendous achievements. Ou seja, grandes realizações por homem. But as a practitioner of Buddhism, Xuan Zang was particularly interested in what's called the Yogacara school. Então, como praticante do budismo, o que pegou o interesse de Xuanzang era especialmente aquilo que é chamado a escola Yogacara. Yeah, and it's to the teachings of the Yogacara school that I'm now going to turn. Então, agora eu vou me orientar para falar sobre os ensinamentos da escola Yogacara. Yeah. So to understand the importance of the Yogacara school, we need to place it in historical context. Para entender a importância da escola Yogacara, nós precisamos colocá-la no contexto histórico da época. So in the Pali Canon, in the texts of early Buddhism, we find the Buddha's first teaching given at the Deer Park in Sarnath. Então, no budismo bem original, né, no Pali Canon, a gente vai achar, né, os primeiros ensinamentos do Buda em Sarnath, no Parque dos Veados. Yeah, and that is called the first turning of the Dharma wheel. E aqueles ensinamentos são chamados, né, a primeira volta da roda do Dharma. And then a few hundred years later, we have the discovery of the Perfection of Wisdom Sutra, probably appeared around the 1st century BCE. Então, daí, uns séculos depois, né, a gente pode achar, né, a primeira aparência dos textos A Perfeição da Sabedoria, né, provavelmente no primeiro século antes de Cristo. Yeah, and that particular teaching or set of teachings was claimed to be the second turning of the Dharma wheel. E essa série de ensinamentos, né, é conhecida como a segunda volta da roda do Dharma. And then a few hundred years later again, we have the emergence of something called the Sandinya Monochana Sutra, which is the origin of the Yogacara school. E o Sandinya Nirmochana Sutra apareceu alguns séculos depois, que deu origem à escola Yogacara. So this probably emerged in the 1st or 2nd century of the current era. E que provavelmente surgiu no primeiro ou segundo século depois de Cristo. So this sutra, the Yogacara school, is claimed to be the 3rd turning of the Dharma wheel. E é a escola Yogacara que tem colocado o apelido desses ensinamentos a terceira volta da roda da Dharma. Yeah. So some people claim that these 3 turnings of the Dharma wheel should be seen as successively higher levels of the Buddha's teaching. Algumas pessoas dizem que essas 3 voltas da roda da Dharma devem ser vistas como níveis sucessivamente mais altos ou profundos de ensinamentos do Buda.
So in Triratna, however, we prefer to see the second and third turnings of the Dharma wheel as restatements of the Buddha's original teachings on conditionality or pratichyat samappada that were there in the Pali Canon. Então, na comunidade Triratna, a gente prefere ver a segunda e terceira voltas da roda da Dharma como reafirmações ou aprofundamentos do ensinamento original do Buda sobre condicionalidades ou pratichyat samappada que já estavam em existência na Pali Canon. So they're not higher teachings, they are restatements or representations of the Buddha's original teachings. Ou seja, esses ensinamentos que vieram mais tarde não são ensinamentos superiores, mas reexpressões, né, da palavra original do Buda. Yeah. So the Yogacara school is concerned to examine the nature of experience as revealed in meditation. A escola Yogacara é dedicada a examinar e investigar a natureza da experiência que acontece em meditação. So it's a set of teachings that arise out of deep meditative experience. É uma série de ensinamentos que surgem de experiência profunda de meditação. Yeah. Now, it's not easy to explain the key teachings of the Yogacara, but I'm going to try. Então, não é fácil explicar os ensinamentos chaves de Yogacara, mas eu vou tentar. Yeah. And I'm sure after I finish this talk, you'll have lots of questions and Manja Priya will be perfectly capable of answering the questions. Eu imagino que depois dessa apresentação, vocês vão ter muitas boas perguntas e o Manja Priya vai ser super capaz de responder. Yeah, okay. So there's two elements in the Yogacara I'm going to focus on. The first is called the three natures, and the second is called the 8 levels of consciousness. Então, existem dois ensinamentos chaves da abordagem do Yogacara. Eu vou olhar para os dois. Primeiro é as 3 naturezas e depois os 8 níveis da consciência. So let's take a look first of all at the teaching of the 3 natures, the Então, trees Svabhava. Yeah. Vamos olhar em primeiro lugar para o ensinamento das 3 naturezas, chamado 3 Svabhavas. Yeah. So there is what's called the basic nature, the Paratantra, or the dependent nature, or the flow of conditions that we experience. Então, existe, né, na base a natureza básica, chamada Paratantra, que é a natureza dependente ou o fluxo de condições que nós experimentamos. So this is the equivalent of the flow of conditions described in the Pratichyat Samappada of early Buddhism in the Pali Canon. E isso é equivalente ao fluxo de condições descrito como Pratichyat Samappada no budismo antigo da Pali Canon. So basically, when you meditate, what you observe is an ever-changing flow of experience. Então, basicamente, quando medita, o que você experimenta é um fluxo constante de experiência. That's the basic nature, Paratantra. E essa é a natureza básica, Paratantra. So the second nature is called the Parikalpita, which means the imaginary nature. Então, a segunda natureza é a Parikalpita, a natureza imaginária. Yeah. So what happens here is we see our experience of the flow of conditions.
Então, o que acontece aqui é que a gente enxerga a nossa experiência, que é o fluxo das condições, and we misinterpret that experience. e a gente interpreta mal essa experiência. Yeah. What we do is we superimpose upon that experience a separate subject or grasper and a separate object, the grasped, and a separate and self-existing self. Então, a gente projeta em cima daquele fluxo da natureza básica, né, um sujeito separado, aquele que agarra, um objeto separado, aquele que é agarrado, e um ser que é separado e existe de maneira autossuficiente. Yeah. So let me try and rephrase that in different words. Então, I'm going off. Yeah. Vou tentar descrever isso em outras palavras. So we experience this flow of changing conditions, ever-changing flow. Então, a gente tem essa experiência, essa percepção, né, dessas condições que estão em constante fluxo. And we divide that experience E a gente divide ou separa essa experiência. we imagine that we are a separate and self-existing self that is having an experience of separate objects. Então, a gente imagina que eu sou um eu separado, né, que existe independente dos outros, e daí a gente percebe outros objetos separados. Yeah. So that is a mistaken view. Essa interpretação que a gente alimenta é erro em percepção. So the third nature is called the parinishpana. Então, a terceira natureza é chamada a parinishpana. So here it says we experience the flow of conditions, the first basic nature. Aqui experimentamos a natureza básica do fluxo das condições. And we don't superimpose anything on that experience. Sem projetar algo sobre aquela experiência. We simply see it as it is. Enxergamos a experiência do fluxo tal como é. And we see it as a flow of conditioned experience with no separate subject and object and no separate and self-existing self. Então, a gente enxerga esse fluxo, né, de experiências condicionadas como algo que não possui sujeito, objeto ou eu separado. So the flow of experience, the flow of conditions is what actually exists. O que realmente existe é o fluxo de condições. That's the basic nature. Aquilo é a natureza básica. And there are two ways of interpreting that basic nature. E daí, em cima disso, existem duas maneiras de interpretar aquela natureza básica. The parikalpita, the second nature, is a false understanding of that experience. A parikalpita, a segunda natureza, é uma interpretação falsa daquela experiência. And the parinishpana, the third nature, is a correct understanding of what happens in our experience. E o parinishpana, a terceira natureza, é uma interpretação correta daquilo que realmente está acontecendo em nossa experiência. Yeah. So we exist in the parikalpita, the unawakened mind. Então, no parikalpita,
né, que é a segunda natureza, nós existimos. The parinishpana, the third nature, is the awakened mind, a Buddha mind. A terceira natureza, a parinishpana, é a mente iluminada, a mente do Buda. Yeah. So in some ways, it's quite simple. There's a flow of experience, and we either get it right or we get it wrong. E, de certa forma, é simples. Existe fluxo, né, de condições constantes e ou a gente acerta o que está acontecendo ou não. So how do we end up, though, with a wrong view of our experience? Mas como a gente acaba tendo esta visão errada ou falsa sobre nossa própria experiência? What makes us unawakened rather than awakened? O que nos faz não despertos ou iluminados ao invés de despertos ou iluminados? So to answer this question, we need to examine the other major feature of the Yogacara approach, which is the 8 modes of consciousness. Então, para saber a resposta dessa pergunta, precisamos examinar outra grande parte da abordagem da Yogacara, os 8 modos da consciência. So in early Buddhism, there are 6 modes of consciousness or 6 modes of sense experience. No budismo antigo, há 6 modos de consciência. So in early Buddhism, there's the 5 physical senses of sight, sound, smell, taste, and touch. Então, nessa visão original do budismo, existem os 5 sentidos ou modos de consciência físicos, que são visão, som, cheiro, gosto, tato. And there's a 6th sense experience or level of consciousness, which is the mind. So thoughts are a sense contact. Então, daí existe 6º sentido ou modo de consciência, que é a mente. Então, daí o pensamento é objeto desses, né, modo de percepção. Yeah. So in the West, we have the 5 physical senses or modes of consciousness. And in Buddhism, we have those same 5, and we add the mind as a 6th sense experience or level of consciousness. Na visão moderna ocidental, a gente tem 5 bases de sentido, né? Os sentidos físicos. E em budismo, acrescentamos mais que é a mente. The Yogacara adds 2 additional modes of consciousness. E a Yogacara acrescenta mais 2 modos de consciência. The 7th mode of consciousness is called the klistamanas, the afflicted or defiled mind consciousness. Então, o 7º modo de consciência é a klistamanas, a consciência mental aflita ou contaminada. And the 8th mode or level of consciousness is called the alaya vijnana, the store or storehouse consciousness. E o 8º modo de consciência, a alaya vijnana, o armazém da consciência. So this final mode of consciousness, the alaya vijnana, the storehouse consciousness, is below our normal level of consciousness. It exists below our normal level of consciousness. Esse último modo de consciência, o 8º, o alaya vijnana, o armazém da consciência, existe abaixo do nível normal de consciência. It's called storehouse consciousness because it is where seeds are planted according to our past actions. Ele é chamado de armazém porque é onde as sementes são plantadas de acordo com nossas ações passadas.
It's like a store of karmic imprints from our past actions in this life and in previous lives. É como um armazém de impressões kármicas ou impactos kármicos de nossas ações passadas nesta vida e nos outros. And these seeds in the storehouse consciousness are always coming to fruition. E essas sementes estão sempre brotando, And we are always laying down new seeds in the storehouse consciousness. e nós estamos plantando novas sementes o tempo todo na armazém de consciência. And importantly, we are also destroying old seeds all the time. E é importante ressaltar também que nós estamos o tempo todo destruindo sementes antigas. So the Alaya Vijnana, the storehouse consciousness, lives very deep in our consciousness. Ou seja, o Alaya Vijnana, a armazém da consciência, vive em local muito profundo dentro da nossa consciência. It is always evolving and changing. E está sempre se desenvolvendo e mudando. It's not fixed. Não é fixo. It's a flow or a continuum. É fluxo ou contínuo. The problem is that the seventh mode of consciousness, the klistamanas, the defiled mind consciousness, is dimly aware of the storehouse consciousness level of our mind. Mas o sétimo modo de consciência, o Klishta-manas, que vem antes, a consciência contaminada, é o nome dele, está sempre somente vagamente consciente do nível de consciência da Alaya Vijnana. Yeah. And it falsely identifies this storehouse consciousness as the self, as a fixed and separate, independent self. E esse sétimo modo de consciência identifica falsamente, de forma confusa, o oitavo, armazém da consciência, como a identidade egóica, ser independente, fixo, isolado e separado. So what it's saying is that we are dimly aware that there is something else deeper in our consciousness. Ou seja, está dizendo que nós temos uma percepção fraca de algo mais profundo no fundo da nossa mente. And we mistakenly identify what we're just vaguely sensing as the self. Então, daí a gente interpreta de forma errada aquilo que vagamente existe na fronteira da nossa consciência, lá no fundo, como eu. And the problem is, it's worse because this false perception, this false view, colors all the other modes of our consciousness. E daí é pior ainda, porque essa falsa interpretação que acontece no sétimo, né, nível de consciência contamina, né, a nossa experiência de todos os outros. So basically, whenever we have a sense experience, we impose upon that the false view of a separately existing self and a separate subject and object. Ou seja, em qualquer momento, quando temos uma experiência, a gente projeta de forma falsa, né, eu separado e também uma projeção de objetos, né, que são separados, aquele que agarra e o agarrado. Yeah. So according to Buddhist tradition, this false way of seeing things is very deeply rooted in the nature of human beings. We are born
with this way of seeing things. E de acordo com a tradição, essa interpretação falsa ou confusa das coisas está profundamente enraizada na natureza dos seres humanos e nascemos com essa interpretação embutida. So our practice in meditation and in everyday life is to work to eradicate this false view. Então, o trabalho durante a nossa prática, né, de meditação e durante a vida cotidiana, né, é erradicar aos poucos essa interpretação falsa. And to achieve a fundamental shift in how we see ourselves and the world around us. E realizar uma mudança, uma virada fundamental na maneira como a gente se auto-percebe e como a gente percebe o mundo ao nosso redor. Yeah. The Yogacara calls this a turning about in the deepest seat of consciousness. E na visão Yogacara, essa é chamada a virada mais profunda, no assento mais profundo da nossa consciência. Yeah. It's called Ashraya Paraviti in Sanskrit. Ashraya Paraviti. É Ashraya Paraviti em sânscrito. Okay. So, two final points which might be of interest to you about the Yogacara. Então, para terminar, 2 pontos mais sobre a Yogacara. Sometimes you might hear the Yogacara school referred to as the mind-only school. De vez em quando você vai ouvir a associação do Yogacara, a escola Yogacara, com o apelido escola de apenas uma mente. And scholars are divided on the meaning of this designation, of this way of calling the Yogacara. E os estudiosos ficam divididos no significado dessa designação da escola simplesmente da mente. One meaning is that our mental representations are all that exists. Nothing is out there. Everything is in here. Então, significado é que nossas representações mentais são tudo que existe. Nada está do lado de fora. Tudo existe somente nas nossas experiências mentais. Yeah. A second meaning is that all we have access to is mental representations through our senses of what is actually out there. Segundo significado é que tudo a que temos acesso são representações mentais do que está do lado de fora através dos nossos sentidos. There is something out there. Existe algo do lado de fora, but our perception and understanding of whatever that is limited by our senses. mas a nossa percepção daquilo, da natureza daquilo, é limitado pelos nossos sentidos. So how we see the world can fundamentally change if we change the way our mind works. Então, ou seja, como eu enxergo o mundo, né, se for mudar, pode mudar também a maneira como a gente age no mundo e interage no mundo lá fora. Yeah. So I tend to take the second view. I think there is something out there and we interact with it with our limited senses. Eu tenho a preferência da segunda, né, versão dessa essência do Yogacara, que existe algo do lado de fora, e daí eu preciso achar maneiras hábeis de interagir com aquilo. Yeah. So that was one extra point I wanted to make.
Então, essa foi uma coisa extra que eu quis And falar. this second extra point is a very odd point, but it's something that I can't forget. So I Então, want to mention it. e o segundo ponto é uma coisa um pouco esquisita, mas eu não consigo esquecer isso, então eu vou incluir. So Xuanzang was a key person in the development of the Yogacara school in China. Então, Xuanzang era uma pessoa-chave no desenvolvimento da escola Yogacara na China. I think it was known as Fa Xiang or something like that in Chinese. E a escola era conhecida como Faishan em chinês. What's interesting is that Xuanzang's view and the view of this school differed in one important respect from every other Buddhist school that exists. Então, o que eu quero ressaltar aqui, ou trazer aqui, é que existe um ponto específico que diferencia a escola Yogacara de todas as outras escolas budistas que existem. Yeah. So I think you might have said what I was going to add there, Manjupriya, which is it's not just all other Buddhist schools, it's all other Yogacara schools have a different view to the Fajiang. Então, a Faishan, que é a escola chinesa de Yogacara, essa escola na China tem também um ponto diferente de todas as escolas até de Yogacara que existem. Yeah. So the Chinese form of Yogacara taught something different to other Yogacara schools and all other Buddhist schools. Ou seja, a escola chinesa de Yogacara, Faishan, ensinava um ponto diferente de todas as outras escolas Yogacara e todas as outras escolas budistas. So the Fajiang, the Chinese version of Yogacara, said that there are certain kinds of beings that it called echantikas. Então, Faishan ensinava que existam um certo tipo de ser que chamou de echantikas. Yeah. And these echantikas lack any seeds of potential Buddhahood in their storehouse consciousness. Então, esses seres, echantikas, na sua armazém de consciência, não têm nenhuma semente, né, como potencial para se tornarem Budas. In other words, these people they called echantikas could never become Buddhas, could never gain enlightenment. Ou seja, na visão deles, essas pessoas, assim, echantikas, não teve possibilidade nenhuma de se tornar Budas. Now, in contrast, all other forms of Buddhism that existed then and exist now, including other Yogacara schools, are very clear. The Buddha taught that all human beings have the potential to gain enlightenment. Em contraste, todas as outras escolas de budismo, e todas as outras escolas de Yogacara, fora dessa escola chinesa, ensinam que todos os seres têm o potencial de se iluminar. E esse foi o que o Buda ensinou. And I've tried to find out how on earth did this view emerge in Chinese Yogacara, and there doesn't seem to be any clear answer. Então, eu estou muito curioso faz tempo para saber como surgiu esse ponto de vista tão radical nessa escola chinesa, mas até agora eu não achei o motivo. Yeah. So that is a very odd little point to finish on, but hopefully that helps you to remember the other things about the Yogacara. Então, esse é um aspecto um pouco estranho sobre uma escola de Yogacara na China, mas espero que iluminou também
né, no destaque, no contraste, algumas outras coisas que são muito mais importantes dessa escola. Yeah, and we'll finish there. It's a lot to take in. I know at 7 o'clock on a Friday morning, it's a lot to take in. Então, eu vou terminar aqui porque eu sei, às 7 horas de manhã, numa sexta-feira, não é fácil absorver aquilo que eu trouxe. É muita informação. Yeah, and I'm sorry it took longer than usual to explain things, but it's not an easy thing to explain, the Yogacara. E peço desculpas, mas demorou mais do que normal para explicar. Só que explicar Yogacara não é tão fácil, né? Great. So I'm just going to remove your spotlight. Good. Okay. Então, obrigado. Thank you, Vaddhaka. Tema bem denso. Imagino que pessoas vão ficar com dúvidas para algumas semanas. I'm sure that some people will be with a few questions for a few weeks. Would you like to take, we have just a few minutes, 3 or 4 minutes. Yeah, let's see. And we've already got a question from Sonia. Então, a gente só tem 3 ou 4 minutos aqui, então tenha paciência, porque talvez eu vou ter que editar as perguntas. A Sonia colocou aqui, nesse armazém de consciência, provavelmente ficam as memórias de outras encarnações. So, Vaddhaka, Sonia has put here about the storehouse consciousness, that probably the memories of past lives are also in that storehouse. Is that correct? Yes, because the storehouse consciousness contains, if you like, the memories of our previous karmic actions, not just in this life, but according to the teaching, in previous lives as well. Yeah. Então, sim, Sonia, o armazém de consciência inclui todas as memórias de impactos kármicos, de atos, não só do nosso passado, mas das vidas passadas também. Yeah. What carries forward from one life to the next is primarily our karmic tendencies. Então, na visão, o que é transferido de uma vida para outra são as nossas tendências kármicas. But it's very important to remember that we can add new karmic seeds, and we can also change and destroy old negative karmic seeds. Então, é super importante entender que a gente pode, nesta vida, alimentar novas sementes kármicas, e também nesta vida a gente pode trabalhar para destruir, né, sementes kármicas que já foram plantadas, que não são saudáveis. Yeah. Okay, good. Okay. Good. Marcos, bom dia. Bom dia, Vaddhaka, Manjupriya, a todos. Temos muito pouco tempo, mas eu vou tentar resumir. Quando a gente fala na declínio do budismo, é como o budismo como religião. Quando a gente fala da Yogacara, da meditação, é o budismo como prática espiritual. Quando a gente fala do conhecimento, dos estudos budistas de Xuanzang, é o budismo como conhecimento. Minha pergunta é como o Vaddhaka poderia conciliar isso? Quer dizer, o que declina é a religião e o que sustenta o budismo é o conhecimento e a meditação. Okay. So, an affirmation and a question. When we talk of the decline of Buddhism, we talk of Buddhism as a religion in decline. When we talk about Yogacara, we talk about spiritual practice. When we talk about Xuanzang, we talk about Buddhist knowledge. So what would you say about the decline of Buddhism and in terms of changes in spiritual practice and knowledge over the years, and also how to sustain Buddhism because of these two other aspects? Wow, that's a very big
important question. My approach, which I think is the approach of Sangharakshita and of Triratna, is to say that everything that is essential in Buddhism, in terms of knowledge and in terms of practice, is there in the Pali Canon. Okay. Então, a minha maneira de enxergar isso está alinhado com aquilo que a maioria no Triratna e Sangharakshita também pensa, que tudo que vem da essência do budismo, você vai achar tudo em termos de, né, conhecimento e prática nos textos originais Pali Canon. Yeah, and we have a huge body of teachings that are just as applicable in terms of knowledge and practice today as they were 2,500 years ago. E esse é corpo de ensinamento e de conhecimento enorme que, mesmo na vida moderna hoje, tem muita relevância espiritual para as nossas vidas. But the interesting thing is about I was talking about the second and the third turnings of the Dharma wheel, is that they are new ways of presenting the same knowledge and practice that was there in the early Buddhism of the Pali Canon. Então, uma coisa que eu posso dizer é que quando eu me referi às segundas e terceiras ondas da roda do Dharma, são novas formas ou expressões, são inovações e reexpressões novas daquilo que já existe na base original. Yeah. And for some people, these different ways of presenting these original teachings will connect with them better than the original teachings themselves. E para algumas pessoas, essas inovações que vieram mais tarde ressoam de forma melhor com algumas pessoas do que os ensinamentos originais. Yeah. So the preservation of this original set of knowledge and of practices is vitally important, even if it takes different forms in different times in history. Ou seja, na tradição, a preservação do corpo original é super importante, mesmo que se transforma e se adapta em formas inovadoras no decorrer do tempo. So it's really important, say, for example, in Brazil, that ways are found to communicate the original Dharma from early Buddhism in ways that can connect with Brazilian people. Então, no Brasil, é essencial que a tradição vai buscando e achando novas formas de apresentar a mensagem original que faz ressonância com a realidade cotidiana, cultural dos brasileiros. But it's really essential that those new ways of communicating are consistent with the original teachings and practice. Ao mesmo tempo, é essencial que essas novas formas, né, tenham formas que são consistentes e respeitem os princípios originais da visão do Buda. We are incredibly fortunate. We live at a time where we have access to thousands of teachings from early Buddhism and from later Buddhism. Então, estamos muito sortudos no sentido de ter acesso aos milhares de fontes originais e as fontes mais elaboradas e inovadoras de todo esse tempo. Yeah. There has never been a time in history like the time that we are in now in terms of access to Buddhist teachings. Então, o acesso que a gente tem aos ensinamentos budistas com esse tipo de amplitude
né, e diversidades, é uma época única. A gente nunca passou por isso antes. We are alive at an incredibly exciting time of opportunity in relation to the teachings of the Buddha. Ou seja, nascemos dentro de uma fase muito importante, viva, e com bastante potencial em relação a todo o corpo do ensinamento que veio do Buda. Okay. Sorry, I went on quite a bit there. Well, ele está se desculpando pela resposta prolixa. I think we're going to have to say hold it there, because I need to go. A gente tem que pausar, porque eu preciso sair. Eu sei que Pat colocou uma pergunta muito importante. Eu vou tentar responder. I know that Patty has put another question, and I'll try and respond to it. So, Vaddhaka, I know that you're going to be in another place next week. I hope that I'm sure we'll be able to connect. We'll be able to talk, yeah. Yeah, good. If you want to do a test, you can do that at some stage. All but right. Listen, yeah. you take care. Obrigado muito, Vaddhaka, pela sua contribuição de novo com essa nova apresentação. And we'll see you next week. Yep, good. Bye-bye. Ciao, gente.